Olá, hoje 24 de abril, quarta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24. Aí entra no capítulo 13 e vai até a primeira parte do versículo 5. Aqui, como é que começa a palavra, né? Naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Então continua a narração ali da igreja que está crescendo, né? E aqui é a descrição de um momento em que eles se reúnem, e aí tá São Paulo, né? Tá Barnabé, alguns discípulos, e enquanto eles estão celebrando a liturgia, o Senhor fala, né? Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. E aqui é o versículo que eu quero propor a reflexão de hoje, nesse versículo 3 da primeira leitura. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo fizeram, né? Cumpriram com a missão que o Espírito Santo suscitou no coração deles. Mas aqui, então eles jejuaram e rezaram. Ontem a gente pedia ao Espírito Santo a graça de construir uma relação de intimidade com o Senhor. Como é que isso se dá na prática? Através dos atos devocionais. Então, aqui são duas coisas importantes, duas questões importantes para a gente tocar. A primeira, a prática dos atos devocionais. O que vai nos dar intimidade, por vezes, com Jesus, é a prática dos atos devocionais. Eu não sei rezar. Comece rezando o terço, indo na missa, fazendo as orações. E repetidamente você vai aprendendo a rezar. Pare um momento do seu dia, no oratório, na sua casa, na capela, no lugar sossegado onde você estiver, e faça a sua oração com as suas palavras. Palavras verdadeiras, que brotam do seu coração, que descrevem a sua realidade tal qual ela é. Mas não deixe de fazer. E aí, conforme você vai ganhando consistência na prática dos atos devocionais, você vai criando, o Espírito Santo vai te dando a graça de construir essa relação de intimidade com o nosso Senhor. E a outra questão que é bom ser tratada é, por vezes, aliás, sempre a gente deveria adotar essa conduta. Vai tomar uma decisão importante, antes de uma missão, antes de momentos importantes da nossa vida, a gente ter essa prática da oração e do jejum. Padre George nos ensina de um modo muito consistente isso. Há batalhas que não se vencem apenas com a decisão, modo algum. Há batalhas que só se vencem com oração e com jejum. Então eu te convido a começar a adotar essa prática, a jejuar e orar pelas graças que você quer alcançar de nosso Senhor. Sejam graças materiais, sejam graças espirituais,
Bota o teu joelho no chão, faz o jejum, oferta, porque o Senhor vai ver o teu esforço e vai te conceder a graça. O Espírito Santo vai falar ao teu coração, o Espírito Santo vai suscitar o caminho, vai te mostrar o que tu deves fazer. Então, assim, batalhas que nós só iremos vencer com o joelho no chão, com a prática do jejum, com o coração junto a nosso Senhor. Então, é muito importante ganharmos consistência nessa prática. E quando você jejuar, não fica com a cara triste, abatida, para que as pessoas vejam que você está jejuando. Adote o jejum como uma prática cotidiana, que faz parte do seu dia a dia. Porque somos cristãos e o jejum deve ser uma prática comum para nós, né? É óbvio para quem pode, né? Para quem tem alguma restrição de saúde, não. Mas para quem não tem e pode fazer, e muitas vezes o jejum não precisa ser só de alimentos, né? Você pode ter outras práticas de jejum. Mas é importante a gente criar o hábito de jejuar e de orar para receber as graças que nós desejamos. Repito, quer elas sejam materiais, quer elas sejam espirituais, sobretudo as espirituais. Então é importante a gente aprender aqui, início da igreja, Atos dos Apóstolos, ou seja, atos que foram cometidos pelos apóstolos, o jejum e a oração. Então é muito importante a gente pedir ao Espírito Santo essa graça. Espírito Santo, me concede a graça de criar o hábito de rezar, de criar o hábito de jejuar, para ganhar intimidade com o nosso Senhor e para alcançar as graças que o Senhor quer me dar, que o Senhor sonhou para mim. Nosso Deus é um Pai que nos ama. É um Pai que quer abrir a sua mão, que quer estender a sua mão para nos dar todas as graças que nós precisamos. Então, peçamos ao Espírito Santo a graça de criar intimidade com o nosso Senhor por meio da prática da oração e do jejum, e também criar o hábito de orar e jejuar para receber as graças que o Senhor quer nos dar. O evangelho de hoje está em João capítulo 12, versículos de 44 a 50. E aí eu quero ler o 47 e o 48. Abre aspas para Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei o que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Duas coisas aqui que a gente vai falar de um modo muito objetivo e assertivo. Jesus, ele é a revelação integral do Pai. Jesus, por mais de uma vez, fala: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Eu não falo por mim mesmo, mas pelo Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Então, nosso Senhor, ele é a revelação integral de Deus, né? Integral no sentido de ser íntegro, inteiro. O Senhor se revela por inteiro em Jesus. E aqui, essa palavra do versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar, mas para salvar. Agora, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus é luz que ilumina as nossas trevas. Iluminando as nossas trevas, nos mostra claramente aonde nós devemos mudar. Pecar significa errar o alvo.
Então a palavra de Deus faz o quê? Olha, você precisa deixar de fazer isso para deixar de errar o alvo. Você precisa passar a fazer isso para começar a acertar o alvo. E o que é o alvo? A vontade de Deus para a sua vida. O que é o alvo? O que Deus sonhou para a sua vida quando te criou. O que é o alvo? Fazer da tua vida um caminho seguro para o céu. Então Jesus está sendo muito claro para que a gente não pegue a palavra de Deus e a transforme numa lista de vedações. Para que a gente não pegue os mandamentos de Nosso Senhor e contemple os mandamentos de Nosso Senhor como se fosse uma lista, um elenco de proibições. Os mandamentos de Nosso Senhor não são uma lista de nãos, mas são verdadeiros sims que a gente está dando para a vida, para o céu. E o não para o pecado, para a morte, para a condenação eterna. Então, a palavra de Deus ela é tão clara e por ser luz, ela já traz o julgamento. Por óbvio, porque o Senhor está dizendo, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. É a palavra que eu falei que o julgará no último dia. Por quê? Porque o Senhor, nosso Senhor Jesus, é a revelação íntegra de Deus. Porque Ele é o próprio Deus. Então peçamos ao Espírito Santo a graça de ter uma vida coerente, de ter coragem de viver a palavra de Deus, de preferir a palavra e a vontade de Deus do que a nossa vontade, de preferir a palavra de Deus do que as causas, os motivos, as razões atraentes e sedutoras que esse mundo nos propõe, e não pelo medo do inferno, da condenação eterna, mas por amor a Jesus, por amor a esse Deus que é Pai, nos criou por amor e nos quer para Ele eternamente. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de amadurecer a nossa relação, o nosso discipulado, de modo que a gente comece a caminhar e criar intimidade com Jesus por amor a Jesus e não pelo medo do castigo. Peçamos ao Senhor essa graça e, por que não, com oração e jejum, que é isso que a primeira leitura de hoje nos ensinou por meio dos Atos dos Apóstolos. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.